Lago Sul e outras 9 regiões. Você vai ver o primeiro dia útil de corte no plano piloto. Balanço do Carnaval, o ano de maior público nas ruas de Brasília, também foi o de maior violência. O último dia termina com 7 presos e um menor apreendido. Lava Jato na antessala do Planalto. O ministro do TSE vai a Curitiba ouvir Marcelo Odebrecht sobre suposta propina em campanha de chapa que elegeu Dilma e Temer. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. O racionamento entra no terceiro dia no plano piloto. O reservatório de Santa Maria opera nesta quarta de cinzas com 46,99% da capacidade. Hoje o rodízio atinge 10 regiões, entre elas a mais nobre e a mais gastadeira da capital, o Lago Sul, onde cada pessoa consome em média 800 litros de água por dia, enquanto o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é não passar dos 100 litros. Para seu José, encher a banheira não é luxo, é uma necessidade. A banheira aqui você usa para quê? Me explica pra gente. Só para testar pneu. Sem água não dá para trabalhar. Tem 2 caixas aqui, então dá para ir tranquilizando. Nós estamos num restaurante no Paranoá, onde o fornecimento de água foi cortado nessa manhã de quarta-feira de cinzas por causa do racionamento. Mas aqui na cozinha da Dona Isa, o consumo consciente começou bem antes da medida da CAESB. A cozinheira garante que sempre se preocupou em economizar. Eu sempre economizo, né? Porque eu não gosto de desperdício. Além do Paranoá e Itapuã, o corte de fornecimento atinge Taquari, Condomínio RK e Império dos Nobres, Setor Habitacional Dom Bosco e Condomínio Privé Morada Sul. Este rodízio atinge também o Lago Sul. É a primeira vez que essa região nobre de Brasília entra no esquema. A região afetada é a SM5, QL 10 a 28, QI 17 a 29 e conjuntos 1, 2 e 3 da QI 13. A gente entende que o problema é um problema generalizado e que eu acho que, de uma certa maneira, todos têm que cumprir com a sua parte, né? Na quinta-feira, os moradores da Asa Sul, dos Jardins Mangueiral e outras regiões do Lago Sul ficarão sem água por 24 horas. O fornecimento só volta ao normal depois de 3 dias. E o racionamento também continua nas cidades abastecidas pelo reservatório do Descoberto. A bacia amanheceu 41,91%, mais que o dobro de quando começou o rodízio, há 1 mês e meio. Hoje está sem água toda a área urbana do Gama. A lista completa do site está no site caesb.df.gov.br. Sérgio Amaral já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Sérgio. Agora que a gente nota que realmente aumentou muito o nível das barragens, do Descoberto, também de Santa Maria, mas sem previsão de término do racionamento. Sem previsão de término, é aquilo, né, Rodrigo, que a gente tem dito aqui, dia sim, outro também. Essa medida, o racionamento, é uma coisa chata, é ruim, incomoda, ninguém gosta, claro, mas é necessário, né? A gente chegou por uma série de pataquadas aí das autoridades que nunca disseram para a gente que a gente precisava economizar, que a situação estava ficando ruim, estava ficando aí periclitante, né? Nunca começaram obras para fazer novos sistemas de captação de água. Só que agora não adianta a gente xingar essas autoridades. Quer dizer, pode até xingar, mas não vai adiantar não. Nós temos que nos adaptar a essa nova realidade de racionamento e esperar que os reservatórios subam muito mais. Está indo num ritmo legal e tudo, mas a gente não pode perder de vista o seguinte: daqui a pouquinho começa a época da seca. E aí a nossa região aqui do Planalto Central vive uma estiagem que costuma variar de 4, às vezes até 6 meses sem uma gota d'água. Então é preciso continuar torcendo para que caia muita chuva e que esses reservatórios continuem nesse ritmo de recuperação. Um deles, você acabou de dizer, né? Já dobrou o nível, estava de 20 e poucos, passou para 41, mas ainda não é suficiente para a gente ainda não pode abrir a guarda, baixar a guarda. Temos que ficar, sim, atentos
e o racionamento precisa continuar até que esses reservatórios cheguem a um nível bem mais alto para que a gente possa atravessar sem susto todo esse período de seca. Brigas e vandalismo. O ano do maior carnaval de Brasília foi marcado pela violência. Só nos blocos Baratona e Raparigueiros foram apreendidos 40 facas nesta terça. 7 pessoas foram presas e um menor apreendido. 25 mil pessoas tomaram o Eixão Sul. Logo depois, entrou em cena o bloco do SLU. Os garis recolheram quase 90 toneladas de lixo. Veja agora um resumo do último dia. Em um esquema especial de recolhimento de lixo, a equipe de limpeza do SLU deixou a área central da capital tão limpa e arrumada que nem parecia que foram recolhidas toneladas de lixo na região. Havia apenas uma lembrança de que no local houve grande concentração de pessoas nos últimos dias. Isso porque 2.000 garis trabalharam para manter a cidade em ordem durante esta quarta-feira de cinzas. Do dia 24 de fevereiro, quando começou o pré-carnaval, até hoje, foram recolhidas quase 90 toneladas de lixo. Ano passado foram 170. A conscientização da população, aliada ao trabalho do SLU com a direção dos blocos, permitiram a limpeza rápida do local. Mas o último dia de folia não foi marcado só pela conscientização. A Secretaria de Segurança Pública registrou muitas brigas. Só ontem foram apreendidas 40 facas nos blocos Raparigueiros e Baratona. O órgão contabilizou ainda 7 pessoas presas e um menor apreendido. E a violência não se restringiu a alguns blocos de carnaval. A assessoria de comunicação de 4 empresas de ônibus regular registrou pelo menos 60 ônibus depredados durante todo o carnaval. Olha, foi um grande carnaval, bonito, muita alegria, mas tivemos também problemas, Sérgio. Infelizmente, né, Rodrigo? A gente tem no meio da população, no meio dos foliões, um monte de boçais que vão para lá só para caçar confusão. A gente viu as imagens aí. Quem vai para uma festa com faca, com canivete ou com qualquer coisa que possa ser usada como arma, não está querendo brincar o carnaval, não está querendo dançar, paquerar, se divertir, está querendo aprontar mesmo. Olha aí, esse tipo de coisa, quem leva isso aí ou é bandido ou é um boçal que só quer aprontar no meio de onde todo mundo deveria estar se divertindo. Então, por isso, a polícia tem que dar duro mesmo. Agora, a justiça também poderia dar, né? Porque pegar esses caras, levar para a delegacia, tomar arma e jogar para a rua de novo, é muito pouco, né? E a polícia ainda procura os responsáveis por agredir um motorista de ônibus da empresa São José na última segunda-feira. O caso foi em Ceilândia. Ao chegar perto do sol nascente, onde a situação anda tensa entre rodoviários e piratas, um passageiro se recusou a pagar, tirou a chave da ignição e fugiu. Ao ser alcançado pelo motorista, ele partiu para a agressão. Outros 2 homens entraram na briga e também espancaram o trabalhador. O vídeo feito por moradores da região mostra o motorista sendo socorrido por pessoas que passavam pelo local. Ele aparenta ter um corte no rosto. A assessoria de comunicação da empresa São José informou que o trabalhador foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia e passa bem. Nas redes sociais houve uma manifestação contra a violência. De acordo com a publicação, foi um cobrador de van pirata que espancou o motorista do ônibus. A Polícia Civil investiga o caso. Marcelo Aldebrecht, ex-presidente da empreiteira que leva o sobrenome da família, presta depoimento hoje em Curitiba, onde segue preso. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Herman Benjamin, vai até o estado que comanda a Lava Jato para ouvir o empresário sobre supostas irregularidades no caso da chapa Dilma Temer, que ameaça o mandato do presidente da República. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, porque esse é apenas o primeiro depoimento da Aldebrecht no caso do TSE, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Sérgio Amaral, para todos que estão nos acompanhando. O primeiro, talvez o mais importante também, né? Então, esse depoimento está previsto para começar logo mais às 2h30 da tarde. Então, Marcelo Aldebrecht, ele é testemunha nessa ação movida pelo PSDB, que argumenta, que alega que aconteceram irregularidades, abuso de poder político, abuso de poder econômico na chapa Dilma Temer. Diz que a chapa recebeu recursos ilícitos, ilegais, de empresas que são investigadas na Operação Lava Jato.
Exato. Agora, é muito importante a gente observar, Rodrigo, como o mundo da política dá voltas, o mundo em geral dá muitas voltas, mas no universo da política mais ainda, porque, obviamente, quando os tucanos entraram com essa ação, os tucanos estavam de um lado e Michel Temer estava de outro lado, lados opostos. Hoje são os principais aliados aí, os tucanos são os principais aliados do presidente Michel Temer e podem prejudicá-lo, portanto, com essa ação. Mas uma vez que o partido entrou com essa ação, não tem como voltar atrás, né? Obviamente que a ação segue aí o seu curso natural. Então, hoje, Marcelo Odebrecht, a previsão é que ele seja ouvido exatamente nesse processo de investigação. Amanhã, outros 2 ex-diretores da Odebrecht também serão ouvidos, entre eles, Cláudio Melo Filho. E a gente lembra aqui que no depoimento, na delação dele, ele chegou a dizer que em 2014, o presidente Michel Temer, até então vice-presidente e candidato a vice-presidente também, ofereceu um jantar no Palácio do Jaburu, onde estavam, a gente vê imagens aí, estavam Marcelo Odebrecht e outros diretores também da empresa, na época ele era o presidente da empresa, e pediu 10 milhões de reais, dinheiro este que, segundo Cláudio Melo, foi entregue, aquele esquema do Padilha, José Yunes, que nós já comentamos por aqui, então foi entregue de qualquer forma, de uma forma também ilícita, não declarada. Então é isso que esse processo vai apurar, vai investigar, vamos ver se Marcelo Odebrecht vai confirmar essa informação. Se confirmar, claro que a vida do presidente Michel Temer fica um pouco mais complicada, né? Então vai ter muita dor de cabeça por aí. Falando um pouco, para terminar, da Lava Jato, o Procurador-Geral da República enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para ouvir testemunhas, para ouvir pessoas ligadas a um suposto esquema de corrupção de Furnas. E entre essas pessoas está o senador Aécio Neves. Então é um pedido que cabe agora ao ministro Gilmar Mendes decidir se aceita ou não esse pedido. Se aceitar, vai ser a primeira vez que o senador Aécio Neves vai depor sobre esse assunto. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando as repercussões. Agora, Sérgio Amaral, entrada da Odebrecht no caso do TSE pode atrasar ainda mais o julgamento? Olha, pode até ser que sim, mas na verdade o que no Palácio do Planalto e nos círculos próximos ao presidente da República, né, Rodrigo, todo mundo diz que é exagero falar nessa história de que o mandato do presidente estaria ameaçado, mas também há quase uma unanimidade em reconhecer que isso aí cria um constrangimento, tanto para o governo quanto para o presidente da República. Agora, há um receio também quase unânime, tanto dentro do Palácio do Planalto, quanto entre os governistas lá do Congresso Nacional, os que apoiam o governo Temer no Congresso Nacional, é de que essa coisa pode crescer, pode virar um caldo de cultura que vai acabar prejudicando o andamento das reformas lá no Congresso Nacional. E para esses governistas, tanto do Congresso quanto do governo federal, do Palácio do Planalto, as reformas da Previdência, trabalhista e tributária seriam, no momento, o principal foco a ser perseguido tanto pelo governo quanto pelo Congresso, porque seriam capazes de, no conjunto, recuperar a economia que está começando a sair da mais brava recessão da história do país, né? E agora, numa análise mais fria, né, respondendo a isso que você disse, a possibilidade dessa ação do TSE andar rápido demais é considerada muito pequena, né? Até porque os advogados do próprio presidente, se necessário, podem pedir novas testemunhas, depoimentos de novas testemunhas, novas contraprovas, etc. Um monte de coisa. Então, enfim, o mais provável é que seja mesmo uma ação ainda bem demorada. E a seguir, o balanço da folia do Carnaval no Parque, a quarta-feira de cinzas com gostinho de quero mais. O Band Cidade volta já.